Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero conversar com você sobre viciados em trabalho. Olha, não importa quão prazeroso e quanto alegria você tenha em estar trabalhando naquela área que você tanto ama. Não importa se a condição é deixar de lado o tempo para o autocuidado, o tempo para o descanso, o tempo para o relacionamento familiar, o tempo para amizades significativas e principalmente o tempo para evoluir como pessoa. Quando eu digo evoluir, eu estou falando do autoconhecimento e da espiritualidade tão importante na vida humana. Se todas essas coisas que eu acabei de falar têm sido deixado de lado na sua vida pessoal, você está precisando de ajuda. Tempo e vida. Eu quero falar que o vício no trabalho não é apenas uma questão de quantas horas a mais você trabalha, mas sim o que está acontecendo dentro do seu interior para negligenciar outros aspectos que compõem a vida. Agora, você sabia que existe uma função psicológica muito forte na nossa vida como um todo? Quando você é apresentado a uma pessoa, você diz o seu nome e em seguida alguém vai querer saber qual é o seu ofício. O que é que você faz? Porque há uma característica muito marcante na sociedade em relação à identidade dessa pessoa profissional. Então, a capacidade, os talentos, a estima de uma pessoa tem também relação com as dinâmicas na área do trabalho. Quando você consegue concluir um projeto, quando você consegue lograr bom êxito com uma área profissional, isso gera dentro de você uma sensação de bem-estar e de estima. Há também a percepção de estar sendo útil. Eu estou sendo muito útil naquele lugar, o meu trabalho está sendo reconhecido. E você já observou também que há uma íntima relação entre o trabalho e a independência e a autorrealização? Então, se nós pensarmos sempre no perfil psicológico em relação ao trabalho, você vai entender que o vício em trabalho é algo que é silencioso, sistemático, contínuo, porque tem por trás uma história familiar, tem por trás uma cultura que potencializa a grande importância de uma pessoa trabalhar muito. Então a pessoa diz assim, eu tenho trabalhado muito, eu quase não estou dormindo, aí dá aquela sensação de que é uma pessoa que tem muitos compromissos, de que é muito requisitado. Então há sim uma dinâmica psicológica. Agora, há também uma correlação entre o vício e os transtornos. Como eu estou falando de vício em trabalho, as pesquisas têm demonstrado que pessoas que apresentam um quadro de ansiedade, inclusive generalizada, uma pessoa que desenvolve depressão, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, há uma relação entre o trabalho excessivo e essa implicação em relação aos transtornos pela ausência de cuidado que é comum em pessoas viciadas em trabalho. Você tem tanto prazer no trabalho que você não consegue parar. Imagine, você começa a trabalhar e é como se o tempo voasse. Você não vê o tempo passar. E fazendo com que as outras coisas que têm prioridade, ela acaba ficando para depois, porque o amor e a atenção ao trabalho é dado com desequilíbrio. Trabalha o tempo todo e assim mesmo ainda traz trabalho para concluir em casa. Então, a extensão do trabalho acaba
continuando em casa, no celular, preparando novos relatórios, lendo coisas para o trabalho, como se na verdade só tivesse mudado o espaço físico. Ou às vezes esse indivíduo chega tão cansado, mas tão cansado, que a chegada para casa é apenas para comer alguma coisa e ir direto para a cama, tirando dele então a oportunidade de conviver socialmente com a esposa, com filhos, de maneira adequada. Tem um repertório de desculpas. Não, agora, mais do que nunca, a empresa precisa do meu empenho. Não, eu não posso parar. O que vai ser da empresa se eu parar? Então, quanto maior é o vício, maior é a justificativa que esse indivíduo dá para permanecer no seu vício. Não tem tempo para o casamento e também não tem tempo para os filhos. E quando há a oportunidade de estar com eles, só está no plano físico. Porque não existe a conexão nem com a esposa e nem também com esses filhos. Não tem outro assunto para falar que não seja o trabalho. Isso se torna extremamente estressante para quem está perto. Encontrar aquele parceiro, aquele amigo, que não tem outro assunto a não ser as dinâmicas do trabalho. Por quê? Porque o cérebro desta pessoa está completamente tomado pelo vício, completamente tomado pela ideia de que precisa concluir um trabalho que nunca conclui. O convívio é apenas com quem trabalha. Então, quando há lazer, quando há uma experiência de lazer, aí esse lazer tem a ver com almoço de negócio ou com pessoas da empresa para fechar também alguns negócios. Desse modo, quais são as perdas de alguém que é viciado em trabalho? A primeira perda é não ter a oportunidade de se conhecer, porque está tão envolvido no trabalho que não há tempo para o autoconhecimento. Você sabia que há um número imenso de pessoas que estão afastadas porque excederam? Elas não conseguiam dormir direito, não conseguiam se alimentar direito. E aí o próprio corpo teve que parar. E na medida que o adoecimento chega, são atestados médicos que mantêm esse indivíduo em casa até que ele se recupere. Você sabia também que há um número muito crescente de divórcios por conta de relacionamento onde não há espaço para os afetos? Porque a pessoa está completamente seduzida e apaixonada pelo trabalho. A quebra de vínculos definitivos. Quando nós passamos pela vida focado única e exclusivamente no trabalho, alguns dos nossos parentes, eles vão embora, vão fechando os seus ciclos. E aquela pessoa se dá conta de quão pouco conviveu com aquela pessoa que era objeto dos seus afetos. A exigência do mundo do trabalho é cada vez maior, mas as grandes empresas, elas têm investido de modo a fazer o funcionário perceber que é preciso ter equilíbrio emocional, equilíbrio de saúde para projetar dentro da carreira. Então, há um motivo por que essas coisas acontecem. A baixa autoestima, ela coopera para que o indivíduo precise o tempo todo estar provando quão capaz ele é na construção dos seus projetos de trabalho. Tentar controlar a ansiedade e a depressão. Você sabia que uma parte muito considerável de pessoas viciadas no trabalho é uma forma de não cair em uma ansiedade ou numa depressão mais generalizada? A pessoa diz assim: eu tenho tanta coisa na minha cabeça para resolver, não consigo resolver, então para mim é melhor ir para o trabalho. Para mim é melhor ficar o tempo todo no trabalho. E aí adia de resolver as suas pendências e utiliza então do trabalho como uma maneira de fugir das suas demandas pessoais. É claro que controlar a sua ansiedade, as suas pendências na família, usando o trabalho, tem um alto preço. A insegurança também
Porque você consegue um patamar, você busca o outro. Consegue um objetivo, você cria outro. E está o tempo todo correndo uma grande maratona, deixando para trás coisas relevantes, como a sua própria existência, a sua saúde, o seu equilíbrio, a sua família, os seus laços afetivos. Ah, mas são tantas perdas, não é? A compensação na relação de poder. Se alguém trabalha e naquele trabalho ela tem uma posição, pode ser que a causa nada mais seja do que esse lugar de poder que esse trabalho concede a esse indivíduo. As dificuldades não resolvidas, elas acabam sendo adiadas, mas em algum momento essa conta chega e é preciso então tomar decisões significativas. O que fazer então? O que fazer diante de uma característica tão forte que é o vício em trabalho? A primeira coisa é admitir que você precisa de ajuda. Então, se todos da sua família, seus amigos, todo mundo fala para você que você não tem limite em relação ao trabalho, esse já é o primeiro ponto para que você possa pensar como tem sido a sua existência no mundo. Observar, então, quais são as suas metas. Qual é a cota de energia que você está dando para a construção destas metas? É comum que quem é viciado em trabalho, ele não dá um ponto muito alto porque está querendo alcançar aquela meta, mas simplesmente trabalha feito um trator, sem visualizar um tempo de diminuir o ritmo, de desacelerar. Então, se você percebe que você é uma pessoa viciada em trabalho, onde você tem dado prioridade total à construção de projetos e não tem dado a devida atenção à sua existência, à existência da sua família, à existência de novos projetos, de criação de novos projetos, isso significa que você precisa de ajuda. Então, que esta semana seja um marco na sua vida, para buscar melhorar a qualidade da sua existência aqui na Terra. Um grande abraço para você.